O Brasil teve 1.341 mortes em 24 horas, 51% na região sudeste, 42.245 casos novos, elevando o total para 74.262 mortes e 1.931.000 casos confirmados da doença do coronavírus de 2019. A média dos últimos 7 dias, 1.056 mortes, é a maior desde o início da pandemia. Depois que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, afirmou que o Exército é corresponsável pelas atitudes de um militar como ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, há uma pressão nas Forças Armadas para que ele passe para a reserva. O Brasil está sem ministro da Saúde há 60 dias. Parlamentares reclamam que não são atendidos pelo ministro interino quando ligam pedindo ajuda para suas bases eleitorais. No mundo inteiro já são mais de 13 milhões e 400 mil casos confirmados, 581 mil mortes e 7 milhões 847 mil pacientes recuperados da Covid-19. Dos casos encerrados, 7% terminaram em morte, 1 ponto percentual a menos do que na semana passada. Os Estados Unidos registraram um recorde de 67 mil infecções em 24 horas, um dia depois da notificação de 61.492 casos novos, que agora são o terceiro maior número até hoje, sendo que 30 mil eram da Califórnia, da Flórida e do Texas. Os casos confirmados nos Estados Unidos somam um total de 3.545.000, com 139 mil mortes, sob ameaça de processo por 60 universidades, 17 estados e o Distrito de Colômbia. O presidente Donald Trump desistiu de cassar o visto de estudantes estrangeiros que não estejam assistindo a aulas presenciais, que são uma grande fonte de renda para as universidades. O diretor do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, Robert Redfield, alerta que o outono e o inverno serão períodos muito difíceis para a saúde nos Estados Unidos. A Academia de Ciências Médicas do Reino Unido também adverte para o risco de uma nova onda de contaminação no inverno no hemisfério norte. O número de britânicos que voltaram aos bares e restaurantes é menos de 40% do que os que frequentavam antes da pandemia. A França torna obrigatório o uso de máscaras em todos os locais públicos fechados, a exemplo do que já fazem com algumas regras variadas Alemanha, Espanha, Grécia, Itália e Reino Unido. Israel tem um novo recorde, com 1.688 casos novos num dia, elevando o total para mais de 42 mil, com 371 mortes. Menos de 30% dos israelenses confiam no primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para combater o coronavírus. De Melbourne, segunda maior cidade da Austrália, a Manila, capital das Filipinas, Hong Kong e Bangalore, o centro da indústria de informática da Índia, várias regiões da Ásia e do Pacífico recuam na reabertura da economia e voltam a adotar medidas rigorosas de confinamento. A dívida total da China, somando as dívidas de governos, empresas e pessoas, é estimada em 317% do produto interno bruto, que no ano passado passou de 14 trilhões de dólares, quase 75 trilhões de reais. O total da dívida chinesa chegaria assim a quase 240 trilhões de reais, o que deve desacelerar ainda mais o crescimento da segunda maior economia do mundo. O produto interno bruto dos Estados Unidos, de mais de 21 trilhões e 400 bilhões de dólares em 2019, mais de 114 trilhões de reais, deve cair 6,89% neste ano. O déficit público dos Estados Unidos nos últimos 12 meses ficou em 3 trilhões de dólares, pouco mais de 16 trilhões de reais. 3 grandes bancos americanos entendem que a crise está apenas começando e reservaram 28 bilhões de dólares, quase 150 bilhões de reais, para cobrir prejuízos. Quase 110 mil pequenas e microempresas americanas fecharam para sempre por causa da pandemia, revelou uma pesquisa da Universidade de Harvard. Com prejuízo de 7 bilhões de dólares, quase 37 milhões e meio de reais no segundo trimestre, antes de pagar impostos, a companhia aérea Delta Airlines vai demitir 17 mil funcionários através de um programa de aposentadoria.
Cerca de 5 milhões e 400 mil americanos perderam o seguro de saúde junto com o emprego. O produto interno bruto do Reino Unido subiu 1,8% em maio, depois de uma queda de 25% nos meses anteriores, o que equivale ao crescimento dos últimos 18 anos. As vendas no varejo subiram 18% em maio nos 19 países da zona do euro. Os programas governamentais para manter o emprego foram decisivos para garantir o poder de compra dos consumidores. Com os preços do petróleo em torno de $40, quase R$ 214 por barril, os países do Oriente Médio vão deixar de ganhar 270 bilhões de dólares, cerca de 1 trilhão 444 bilhões de reais neste ano. O produto regional bruto deve cair 7,3%. Na Arábia Saudita, a recessão será de 6,8%, agravada pela proibição da entrada de estrangeiros e residentes no exterior para participar da peregrinação anual dos muçulmanos à cidade sagrada de Meca. Diante da longa recessão agravada pela pandemia, as fábricas de automóveis se perguntam se ainda vale a pena produzir na Argentina. A primeira vacina testada nos Estados Unidos, do laboratório Moderna, apresentou bons resultados em 45 voluntários, será testada agora em 30 mil pessoas. Mas há informações de que os anticorpos produzidos por quem já teve a Covid-19 desaparecem em 2 a 3 meses. Isso pode comprometer a eficácia das vacinas. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua e muito obrigado pela atenção.